meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia nessa noite, no livro que foi nessa noite já lido. Os irmãos lembram? Mateus, capítulo de número 1, do versículo 1 até o versículo de número 17, né, irmãos? Que vai estar tratando nessa noite. Esse texto, irmãos, fala sobre uma genealogia que não é apenas uma genealogia comum, mas é uma genealogia que nos traz muita esperança. E se cumpre a promessa gloriosa feita pelo Senhor para com todos a humanidade. Mateus capítulo de número 1, do 1 a 16, fala sobre essa genealogia de Jesus Cristo. Quando nós pensamos em genealogia, irmãos, a gente estava fazendo aquela leitura que a gente percebe que chega uma hora que dá vontade nem de continuar a leitura, né? Porque parece um pouco cansativo ler a genealogia. Mas a genealogia, irmãos, ela tem um sentido, ela tem a sua importância. E quando Mateus escreve este evangelho, ele escreve abrindo ele com essa genealogia, a genealogia de Jesus Cristo. Mas há uma razão, há uma importância, porque Mateus ele registra toda essa genealogia. E no versículo de número 1, a gente já percebe uma grande importância nesse texto, irmãos. Quando a gente lê, Mateus abre esse livro falando: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Os judeus, irmãos, eles sempre deram muita importância sobre a respeito da sua genealogia, da sua descendência. É possível que muitos de nós, eu falo de mim mesmo, não temos muito esse cuidado de procurar conhecer a nossa descendência, a nossa genealogia. Eu, particularmente, sou sincero com os irmãos, eu não sei quem são os avós dos meus pais. Eu conheço apenas os meus avós. Mas nunca tive, assim, podemos dizer, uma curiosidade. Chegar para o meu pai e perguntar: quem foi o seu avô? Quem foi o avô do seu avô? É possível que muitos de nós talvez nunca tivemos essa curiosidade de procurar sabermos. É possível também que muitos saibam. Mas os judeus, eles sempre se importaram com isso. Porque a genealogia, irmãos, de uma certa forma, ela traz uma grande importância. Para os irmãos terem uma ideia, principalmente se referindo à questão, nós podemos falar das tribos. Não era qualquer pessoa que poderia ser um sacerdote. Ele teria que vir da parte da linhagem de Arão. Ele poderia ser da tribo de Levi, mas se ele não fosse da tribo da descendência de Arão, ele não poderia ser um sacerdote.
com o sumo sacerdote. Então, quando alguém chegasse para ser um sacerdote, a primeira coisa que eles iam fazer era olhar se ele fazia parte da descendência de Arão. Então perceba que aí a importância de conhecer a genealogia, a descendência desse filho apóstolo. Mas quando nós observamos especificamente a genealogia de Cristo, apesar de nós lermos vários nomes e às vezes tornar-se cansativo, mas essa genealogia, irmãos, ela tem uma grande importância. Essa genealogia, ela nos traz esperança quando nós lemos. Nós encontramos nessa genealogia, primeiro, a fidelidade de um Deus, a fidelidade de um Senhor, mostrando a sua fidelidade no início, no meio da história dessa genealogia de Cristo. Porque o Senhor, o versículo 1, como eu falei, ele abre falando sobre uma promessa, de uma bênção, que vem nessa pessoa chamada Jesus Cristo, que vai se cumprir, que vai acontecer. Deus, ele promete para Abraão, no capítulo 12, que todas as famílias seriam abençoadas pela sua descendência. Mas a descendência que ele está se referindo não é especificamente a descendência de Isaac. Ele está se referindo de uma bênção que o seu descendente, ela se cumpre, é na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele fala que bendita será todas as famílias, todas as nações pela tua descendência. Ele abençoará todas as famílias. E que bênção é essa que Jesus, ele traz para todas as famílias, para mim e para você? É a bênção da salvação. Então aqui nós percebemos a fidelidade de Deus, cumprindo a sua promessa, a promessa das bênçãos para todas as famílias, na pessoa bendita de Jesus. E é isso que Mateus está abrindo este livro e falando para um povo que especificamente eram os judeus, a quem ele estava escrevendo, direcionando este evangelho para um público judeu, especificamente. Mas não só judeus recebem e escutam este evangelho, também os gentios. Mas o povo que Mateus, para quem está escrevendo, é para os judeus. E judeus sabem muito bem, entende muito bem o que Mateus está se referindo aqui. Nessa genealogia, ele se identifica na pessoa de Abraão. Ele sabe que há uma promessa, que há uma bênção que estava esperada para eles. E essa bênção, essa promessa, ela se cumpre na pessoa bendita de Jesus. Hoje eu e você somos abençoados por conta da pessoa bendita de Jesus. Que uma outra hora eu e você estávamos distantes de Deus, éramos filhos da ira, filhos da desobediência, mas em Cristo Jesus, aleluia, que veio, que nasceu, ele trouxe para mim e para você a bênção da salvação, a bênção da reconciliação, a bênção da libertação na pessoa bendita de Jesus. O Senhor aqui está mostrando a fidelidade. Então, na genealogia de Jesus, nós encontramos a fidelidade de Deus para com o povo que ele fez a promessa. Alguém aqui que tem promessa de Deus? Então fique tranquilo, confiante no Senhor, dependendo em Deus, caminhando com Deus, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa na minha e na sua vida. Abraão já tinha passado, mas a promessa cumpriu-se na pessoa bendita de Jesus. Então, nessa genealogia, irmãos, nós se deparamos com um Deus que é fiel, que é um Deus que não caduca com o tempo,
que é um Deus que, passando-se os anos, Ele não se esquece, Ele não tem problema de Alzheimer, mas Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Bendito seja o nome de Jesus. Independentemente das lutas, das dificuldades, das pelejas, da dificuldade, Ele continua sendo fiel. Não é à toa que eu e você estamos aqui hoje, porque em meio às lutas, dificuldades, Ele tem continuado preservando e cuidando da minha e da sua vida. Então continue confiando no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então a genealogia de Jesus nos mostra a fidelidade. Não é a fidelidade do homem, não é a fidelidade do governador de Roma, do imperador, é a fidelidade de Deus. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que ainda que sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode negar a sua palavra. Se a palavra dele verdadeiramente foi liberada e prometida para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, continue confiando e dependendo desse Deus, porque Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Pastor, mas se eu morrer, mas a promessa ainda está de pé. Porque a palavra do Senhor fala em Hebreus que muitos até morreram sem ver a promessa, mas o Senhor cumpriu. Bendito seja o nome de Jesus. Então na genealogia nós encontramos, meus irmãos, a fidelidade de Deus. Não somente a fidelidade do Senhor, mas nós também encontramos na genealogia de Jesus um que é rei, um que vem da linhagem da realeza. Mas o que é interessante é nós também observarmos, irmãos, para essa genealogia, quando nós começamos a ler, tem cada gente aí, meus irmãos, tem cada nome, que se eu e você pudéssemos escolher, nós não queríamos que fizesse parte da nossa genealogia. O Senhor Jesus, irmãos, Ele é o único que pode escolher aonde ia nascer, de qual família ia vir. Jesus é o único que poderia fazer isso. Alguém que pode escolher a família para nascer? Nenhum de nós. Mas Jesus poderia fazer isso. Mas você sabe qual é a linhagem de Jesus, irmãos? É uma linhagem de um povo onde se encontra prostituta, onde se encontra mulheres que adulteraram, onde se encontra também gentios. Raabe era gentil e era uma prostituta. Ruth era uma moabita, também era gentil. Sem contar a linhagem de alguns reis. O Manassés, um dos piores reis que o povo puder ter. Segundo a história, diz que Manassés mandou serrar o profeta Isaías ao meio. É tanto que Hebreus fala sobre os heróis da fé, e aí ele cita que alguns até serrados ao meio foram.
Ele, segundo os historiadores, os estudiosos da palavra, da escritura, falam que ele está se referindo ao profeta Isaías, que foi encerrado ao meio pelo filho, pelo Manassés. Então perceba que aqui nós, nessa linhagem, se nós fôssemos falar de cada uma dessas pessoas, fôssemos expor a vida e o ministério de cada uma dessas pessoas, pessoas gentios, mas é desse povo aqui, irmãos, que o Rei dos Reis vem. E isso nos ensina algo extraordinário. Sabe o que é que nos ensina, irmãos? É que na genealogia de Jesus, nós encontramos um Deus que inclui aqueles que aos nossos olhos seriam excluídos, que olha para aqueles que aos olhos do próprio povo seria rejeitado. Mas é dessa linhagem, deste povo, que vem o príncipe da paz. É deste povo que vem o santo ungido, o Messias esperado. Como é que pode? O Messias, aquele que é rei, aquele que vem da descendência de Davi, ele vinha de uma linhagem tão conturbada, com gente de todo tipo. Ora, meus irmãos, ele vem justamente para isso. Ele vem para mostrar que o rei que vai vir, ele é um rei que não exclui, mas é um rei que inclui todo tipo de pessoa que chegar até a ele, independentemente da sua linhagem, independentemente da sua aquisição, da sua posição. Ele é aquele que acolhe, ele é aquele que inclui. Você quer maior prova disso? Basta eu e você olhar para nós mesmos. Eu e você não precisa olhar para quem está atolado agora, aprisionado pelo pecado na droga, no vício, não. Para dizer que este rei vem para essas pessoas, não. Eu e você basta olhar para nós mesmos. Que sem a graça do Senhor, que sem a presença, a bondade e a misericórdia de Deus na nossa vida, agindo em nós se tornamos igual os que estão lá fora também, aprisionados no pecado. Mas a graça dele na nossa vida nos trouxe liberdade para servir, para bendizer o santo nome de Jesus. E nem por conta disso nós somos melhores do que os que estão lá fora. Porque também esta graça, este sangue, este rei também veio também para com aqueles que estão lá fora. Então essa genealogia de Jesus nos mostra, meus irmãos, que este rei que vem, o Messias, ele é alguém que inclui, ele é alguém que acolhe. Mateus está expressando, irmãos, e aqui esse rei ele está falando sobre a genealogia do Messias, do Cristo de Deus. Então perceba que na genealogia de Jesus primeiro, a gente encontra a fidelidade de Deus. Segundo, nós encontramos um Deus que acolhe os estrangeiros, que acolhe os que são filhos. Para Ele a sua graça, a sua misericórdia é derramada sobre todos, na mesma medida, no mesmo instante que é derramado sobre os judeus, também é derramado sobre os gentios. Aleluia, Deus. Alguém foi alcançado pela graça de Jesus? Nós fomos alcançados por essa graça. Mas também na genealogia de Jesus nos mostra, como eu falei para os irmãos, que Ele é rei. A sua realeza. O próprio Davi, a própria palavra do Senhor,
vai falar sobre isso em 2 Samuel capítulo 15. Aliás, capítulo 7. Vai falar sobre esse da descendência de Davi. Capítulo 7 de 2 Samuel. A partir do versículo 12, se não me falha a memória. Ele fala sobre este rei. A igreja pode ler? Ele está falando para Davi. Continua. Continua. Glória a Jesus. Aqui a promessa para Davi. O que é interessante é que o versículo tem um versículo que diz: e se ele pecar, se ele falhar, mas esse descendente de Davi, ele não pecou. Esse descendente de Davi, irmãos, ele não teve erro na sua vida. Mas ele fala: o seu trono será para sempre. O trono de Davi, aleluia, ele é eterno, meus irmãos, não porque é de Davi, mas é porque Cristo está sentado sobre ele. O Rei eterno, o Rei soberano, o Rei absoluto, ele não pecou, aleluia, mas ele reina e o seu reino é eterno. O que é interessante, meus irmãos, é porque muitos reconheceram a realeza de Jesus como filho de Davi. Aqui está mostrando que ele é Senhor. Aqui está mostrando que ele é Rei. Bendito seja o nome de Jesus. E sabe o que é mais lindo? É porque este rei foi reconhecido por leprosos. No capítulo 9 de Mateus, no versículo 27. Ele é reconhecido, irmãos, por estrangeiros. Ele é reconhecido por quem não era judeu como o rei. Ele é reconhecido. A sua realeza é conhecida. Os cegos conhecia e declarava a autoridade de Jesus como rei, como Senhor, como filho de Davi. Porque quando eles citam, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a declaração que ele está fazendo é a seguinte: o Senhor é rei, eu reconheço a tua realeza, mas tu não é rei que nem um imperador, tu é um rei que usa de misericórdia para com os cegos. O que os cegos, irmãos? A gente vem ler o texto. Eles viviam como mendigos, dependendo de esmola. Em momento algum, o imperador, ele passando com a sua realeza, com os seus cavalos, seus cavaleiros, e um cego gritasse por eles, em momento algum eles iam parar, irmãos.
mandar trazer o cego até a eles e usar de misericórdia. Mas este rei que é anunciado, que está nessa genealogia, este rei é um rei diferente. Ele é um rei, meus irmãos, que age na contramão do governo de Roma. Enquanto Roma, ele só quer aqueles que de fato poderiam oferecer alguma coisa. Ele trazia para perto, nomeava algumas coisas, dava alguns cargos. Este rei não. Este rei, ele vai estender o seu trono, sabe aonde, irmãos? Na Galileia. Na Galileia dos gentios. Aonde ninguém ia lá. Quem é que ia escolher os pescadores para fazer parte de um reino? Jamais o Império Romano faria isso. O que o Império Romano fazia com este povo era apenas trazer sobre eles um jugo pesado de impostos. Mas o rei que nasce na manjedoura, ele vai para a Galileia dos gentios. E lá ele começa a separar pescadores para fazer parte do seu reino. Bendito seja o nome de Jesus. Ainda nesse tempo, no século 21 que estamos vivendo, ou talvez os que estejam aqui do século passado, a geração mais passada, talvez este rei chegou na mesa do Pai, libertou ele, chegou, aleluia, na bocada de fumo, libertou, tirou do vício do jogo, do vício da bebida, da mentira, do engano. Ele disse: olha, para, aleluia, o governo talvez olhando para você, você não tem nenhum valor, mas no meu reino você é importante. Então venha, porque a partir de hoje eu quero que você faça parte do meu reino. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Este reino não é o reino do homem, não é o reino deste mundo. Este rei que vem plantar um novo reino, ele é o rei, aleluia, que também é o Filho de Deus. Aleluia, meus irmãos. Quando nós lemos o versículo de número 16, a gente vai perceber algo muito interessante. Nesse versículo a Bíblia não diz que Jesus é filho de José. Ele fala de onde ele nasceu. Versículo 16 diz assim: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Ele é o pai de Jesus adotivo, irmãos. Mas a genealogia diz que ele é José, é marido de Maria. Ele é apenas o marido da Maria, do qual nasceu Jesus, não de José, mas de Maria. Aleluia. Aí ele diz que ele é o Cristo, chamado, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, aleluia. O que o texto Mateus está se referindo ele é Filho de Deus, o Cristo, o enviado, o Messias, o prometido, que nasceu de Maria, gerado pelo Espírito de Deus. Ele não foi gerado, não é nascido da linhagem do homem. Ele é gerado pelo Espírito. Ele é, aleluia, divino. Este Jesus, aleluia, a qual as famílias foram abençoadas pela promessa que foi feita a Abraão. Este Jesus, aleluia, que vem da linhagem de Davi como rei,
que fez parte de uma linhagem onde homens e mulheres de uma reputação contestável, incluiu aqueles que estavam excluídos. Ele também é o Filho de Deus, o Messias, o esperado, que todos estavam esperando. Os judeus entendem isso aqui, irmão, dessa mensagem. Aleluia. Eles entendem o que Mateus está falando. Mateus está dizendo, ele é o Cristo. Aleluia. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Verbo que se fez carne. Aleluia, e habitou em nosso meio. Há quem diga que o maior evento da história foi o homem que pisou na lua. Mas eu digo que o maior evento da história foi Deus ter pisado na terra e ter feito-se carne para morrer por pecadores como eu e como você, aleluia, que estávamos perdidos, distante de Deus. Ele se fez carne, aleluia, subiu a cruz do Calvário no seu trono de glória. A cruz foi o trono de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá no trono ele entregou a sua vida e trouxe vida para mim e para você que estamos aqui nessa noite. Aleluia. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Emanuel, o Deus comigo, o Deus com você. Ele é o Emanuel, aleluia, o Deus conosco, o Deus que estava com você hoje pela manhã, na hora da luta, da aflição. É o Deus que está com você na hora da bonança, na hora da alegria, da tristeza, da saúde, da enfermidade. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que está comigo e com você todos os tempos, em todo tempo, todo segundo, e aleluia, e até o confins. E finalizar todas as coisas. Ele estará conosco e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. A genealogia de Jesus nos mostra, meus irmãos, essas promessas gloriosas que Mateus estava aqui anunciando para este povo, mas que hoje eu e você estamos escutando para a glória do nome de Jesus. Quantos creem que Jesus é o Cristo, o Messias, o esperado das nações? Aleluia! Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, irmãos. Ele é ungido de Deus. Ele não precisou de cavalos. O seu trono era uma manjedoura. Os seus súditos, os seus recepcionistas de nascimento eram pastores. Eles estavam lá na hora que ele estava nascendo. Aproximadamente passa-se 2 anos. Aí vem 3 magos, que a Bíblia chama os magos do Oriente. E aí eles perguntam: cadê o menino que é nascido e chamaram o rei dos judeus? Ele já tinha nascido. Já era quase 2 meses, 2 anos que tinham se passado. Mas eles vêm em busca do rei. Cadê o rei? Nós queremos adorar o rei. Eu e você precisamos diariamente fazer, meus irmãos, termos essa mesma ação desses homens. Ao amanhecer e ao dormir, durante todo o dia, nós precisamos dizer no nosso coração: cadê o rei? Eu quero adorar hoje o rei. Ao amanhecer, uma oportunidade de fôlego de vida, nós precisamos declarar: hoje eu quero adorar o rei.
Pois eu quero servir o Rei, eu quero bendizer ao Rei, eu quero andar com o Rei. Não é qualquer Rei, irmãos, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu, mas que está vivo, que o seu trono, aleluia, está acima de todos os tronos. Ele é o Senhor, bendito seja o nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos adorar o Rei. Aleluia. Glória a Jesus. Você tem Ele como Rei da sua vida. Ele é o nosso Rei. Aleluia. Muitos rejeitaram o Rei dos Reis. Mas eu e você não. Aleluia. Quando Ele decidiu colocar o seu trono no nosso coração, nós nos rendemos ao Rei. E nós falamos: Rei dos Reis, está no teu trono agora, no meu coração, na minha vida. Está no teu coração, na minha casa. Você pode nesse momento falar com Ele. Ele é teu Rei. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Rei. Ele reina sobre nós. Ele é o nosso Rei. Declare para Ele nessa noite. Ele é o nosso Rei. Adore o seu Rei nessa noite. Adore o seu Rei nessa noite. Aleluia.
teu poder e a sua autoridade. O grande Deus está agradecido. Vamos orar nesse momento. Celebra o Rei que está entre nós. Sendo grato pela sua grandeza, sua bondade, seu amor. Ó Deus, Rei absoluto de todas as coisas, nós somos gratos, Senhor, nessa noite pela tua voz, que nos mostra e nos revela que tu és, Senhor. Tu és um Senhor fiel, que vela em cumprir a tua palavra. Tu cumpriste a tua palavra. Tu continuarás cumprindo a tua palavra sobre a tua igreja, sobre a vida do teu povo que tu chamaste para este reino. Nós somos gratos a ti, Senhor.